Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Pensamentos, do grande filósofo Epicuro. Né? Existem algumas pessoas que pronunciam Epicuro, outras pronunciam Epicuro. De qualquer maneira, eu vou pronunciar aqui como a maioria pronuncia, Epicuro, para que todos saibam de quem eu estou falando exatamente. Epicuro, ele viveu no ano 341 até o ano 270 a.C. Ele foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga naquela época. Ah, o Epicuro, ele era uma pessoa atomista, ou seja, ele defendia a ideia da existência dos átomos. E com base na ideia da existência dos átomos, ele criava toda uma filosofia voltada para um estilo de vida próprio. Naquela época, muitas pessoas não acreditavam na existência dos átomos. É interessante que hoje em dia, quando se fala em átomos, quando se fala hoje em dia que o mundo é dividido em átomos, todo mundo sabe disso por causa da ciência e tal, mas naquela época não era assim. E outra coisa, os átomos mencionados por Epicuro não são os mesmos átomos mencionados hoje em dia. Hoje em dia se tem uma visão muito mais detalhista do que vem a ser os átomos. Na época de Epicuro, né, um pouco antes da época de Epicuro, diga-se de passagem, se imaginava que o universo ele era feito, era como se você pegasse uma maçã. Você pega uma maçã, você corta a maçã, e aí você vai picoteando essas partes que você cortou, em partes cada vez menores. Você se desafia a cortar aquela maçã em pedaços cada vez menores. Vai cortando, 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 até que chega uma hora em que a faca não consegue cortar. Então você pega uma outra faca mais afiada do que essa e vai cortando, cortando. Quando chega um momento em que a faca mais afiada do mundo não pode mais cortar aquela maçã, então se diz que esses pedacinhos, que já não se pode mais cortar, são pedacinhos indivisíveis, ou seja, não divisíveis. Eles não podem mais ser cortados, eles não podem mais ser divididos. Então, em decorrência disso, surge a palavra átomo. A palavra átomo é uma palavra de origem grega. A significa não, né? É o prefixo grego de ausência, de negação, não. E a palavra tomos tem a ver com divisão. Então, átomos significa não divisível, algo que não é mais possível dividir, algo que você já chegou tão perto da essência dele que não tem mais como tu dividir essa essência. Acabou toda qualquer forma de divisão ali chega ao fim. Interessante que a palavra tomos, né, tem a ideia exatamente daquilo que pode ser dividido, né, divisão. Tomos tem a ver com divisão. E em livros antigos, né, isso me fez lembrar que em livros antigos não se falava volume um, volume 2, volume 3, se falava em tomo um, tomo 2, tomo 3. Agora você sabe que tomo significa divisão. Por isso que esses livros não usavam a palavra volume, usavam a palavra divisão. E o Epicuro, então, ele acreditava que o mundo é dividido em pequenos pedaços que não podem mais ser divididos, tá? Epicuro, ele não acreditava no conceito de imortalidade da alma, tá? O conceito platonista de imortalidade da alma é aquele que acredita que a pessoa assim que morre, ela, né, a alma dela, alguma parte, né, que é imortal dentro dela, que sobrevive à morte física do corpo, isso permanece vivo, né? E isso vai para algum outro lugar, um lugar de bem-aventurança ou um lugar de condenação, de acordo com as obras da pessoa. Mas o Epicuro ele dizia o seguinte, ó, já que a nossa alma também é formada de átomos, ela se dissolve em suas partes essenciais de modo idêntico ao do nosso corpo. Por isso, depois da destruição do organismo, não é possível a continuação da existência individual da alma. Não há imortalidade da alma. Devemos encarar sem receios essa noção. Depois da nossa morte, nada mais resta de nós do que os átomos espalhados, esvoaçando em todas as direções, e que se tornam material para a criação de outros organismos.
Com a morte termina para nós qualquer personalidade individual, mas, com isso, também termina todo o nosso tímido receio pelo destino da nossa alma após a morte, pois ela não é mais capaz de ser recompensada e muito menos punida. Não há a existência do além. Então, o Epicuro, ele defendia a ideia de que depois que a gente morre, acabou. Tá? Não existe vida após a morte, segundo Epicuro, não existe imortalidade da alma. É interessante isso porque era um filósofo grego falando que não existe imortalidade da alma, indo na contramão de todas as crenças gregas que haviam naquela época. Né? O que estava mais em voga naquela época era o chamado platonismo, né? Que vem de Platão, que acreditava na existência de uma vida após a morte. Já o Epicuro, ou Epicuro, ele não acreditava de fato na existência de uma vida após a morte. Ele não acreditava que dentro do ser humano existe uma parte imortal que sobreviva à morte física do corpo. Tá? Só que o Epicuro, ele vai ir mais além, né, do que isso, e ele vai falar para nós que os deuses, né, os deuses, eles não os deuses eles existem, mas eles não podem atormentar a vida humana, pois eles estão muito acima de nós, os mortais, né? Nós, os seres humanos, é que construímos a nossa realidade. Então o Epicuro ele defendia a seguinte ideia: sentimentos e emoções são coisas humanas, né? Pensamentos, intenções são coisas humanas. Raiva, amor, ódio são coisas humanas. Os deuses estão muito acima das capacidades humanas e estão muito acima do próprio ser humano. Logo, os deuses não podem sentir raiva, não podem sentir ódio, não podem sentir amor, não podem sentir absolutamente nenhum sentimento humano, exatamente porque eles estão acima do ser humano. Então ele dizia que os deuses não podem nem nos perdoar, nem nos castigar, nem nos amar, nem nos ajudar, nem fazer nada em relação a nós. A visão do Epicuro era quase uma espécie de agnosticismo. Ele até acreditava na possibilidade da existência dos deuses, mas os deuses viviam lá e nós, seres humanos, aqui. Né? Eram os deuses lá e nós cá. Essa era a ideia de Epicuro. Tá? Segundo Epicuro, e isso é mais um trechinho dele que eu vou ler para vocês aqui, a morte nada é. Né? Epicuro dizia, palavras de Epicuro: além disso, acostuma-te à ideia de que a morte, para nós, é um nada. Todo bem e todo mal residem na faculdade de sentir. A morte, porém, é a privação desse sentimento. Assim, o conhecimento de que a morte nada é, torna deliciosa a nossa vida efêmera. Evidentemente, esse saber não modifica o limite temporal da nossa vida. Contudo, livra-nos do desejo de sermos imortais, pois para quem ficou ciente de que nada de terrível existe na ausência de vida, nenhum terror pode haver no viver. Mas se alguém argumentar que não teme a morte por causa da pena que ela trará quando vier, mas sim porque o simples fato da sua vinda já lhe é doloroso, é um tolo. Pois é doidice que algo que não nos cause receio quando acontecer, possa nos trazer pena durante a espera, pelo fato de ser esperado. Então o Epicuro ele dizia: se quando tu morre nada acontece, entendeu? Apenas anula-se a tua consciência, tu não tem nenhum sofrimento, nem nenhum paraíso, nada de ruim, nem nada de bom. Então por que temer a ela? Por que ficar com uma expectativa negativa acerca dela? Então o Epicuro ele defendia a ideia de que já que não vai acontecer nada depois que a gente morrer, nem nada de bom, nem nada de ruim depois que a gente morrer, então a gente tem que se entregar a uma vida de prazeres. Só que a vida de prazeres que Epicuro nos dá essa proposta não é uma vida de prazeres voltada para bebedeira, orgias, sexualidade desenfreada, nem nada do gênero. E sim a total anulação de sentimentos e emoções negativos. Tá? Uma vida calma, tranquila. É quase como o budismo, na verdade, a filosofia de Epicuro. Veja o que ele considerava prazer. Dizia Epicuro: para nós, prazer significa isso:
não ter dores no âmbito físico e não sentir falta de serenidade no âmbito da alma, pois uma vida cheia de ventura não é formada por uma sequência infinita de bebedeiras e banquetes, pelo gozo de belos mancebos ou de lindas mulheres, nem tampouco pelo saborear de deliciosos peixes ou de tudo aquilo que uma mesa cheia de guloseimas possa nos oferecer, mas pelo contrário, somente pelo pensamento claro que alcança a raiz de todos os desejos e de tudo que se deve evitar e que afugenta a ilusão que abala a alma como se for um tufão. Então ele defendia a ideia de que uma vida de prazeres é uma vida de ataraxia, ou seja, total ausência daquilo que possa prejudicar a tranquilidade da pessoa. Uma vida de prazer significa uma vida sem problemas físicos e nem mentais, uma vida sem que a pessoa deseje muita coisa, tá? Uma vida tranquila, serenidade plena. É isso que significa ataraxia, serenidade da alma, tranquilidade da alma, uma vida tranquila. Nada de bebedeiras, orgias, nem nada do gênero. Depois, né, o Epícoro ele vai nos dar algumas máximas interessantes, né? Algumas delas eu vou ler aqui para vocês. Uma delas diz o seguinte: devemos indagar, por ocasião de todos os desejos, o que há de acontecer quando o meu apetite for satisfeito e o que acontecerá se ele não o for. Então, segundo Epícoro, a melhor maneira de tu impedir que os teus desejos íntimos te controlem é tu perguntar para ti mesmo o que vai acontecer se tu de fato praticar aquilo que os teus desejos íntimos estão mandando tu praticar. Será que a recompensa vai valer a pena? Será que o prazer vai ser tão grande assim? Agir como se tu já tivesse feito aquilo que tu deseja, né? Essa é a máxima de Epícoro. A natureza criou-nos para a comunidade. As leis existem para os sábios, não para que não pratiquem injustiça, mas para que não a sofram. Aquele que inspira medo aos outros não está ele próprio livre desse medo. Vive na solidão. Uma última máxima de Epícoro. Né? Ataraxia, como eu já disse, significa imperturbabilidade do espírito. No fundo, é similar ao nirvana budista. Depois aqui mais uma máximazinha dele, né, do Epícoro, né, algumas máximas aqui. Habitua-te a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo mal e todo bem se encontram na sensibilidade, e a morte é a privação da sensibilidade. É insensato aquele que diz temer a morte, não porque ela o aflija quando sobrevier, mas porque o aflige o prevê-la. O que não nos perturba quando está presente inutilmente nos perturba também enquanto o esperamos. O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima, e desta somos nós os amos, né? Depois, de novo, ele vai fazer aqui para nós uma definição, né, do que para ele é o prazer, tá? O prazer, segundo ele, é o seguinte: quando dizemos então que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como creem certos ignorantes, que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbação da alma. Né? Depois ele vai falar para nós sobre a verdadeira riqueza. Né? Ele vai dizer assim, ó: quando te angustia com as tuas angústias, te esqueces da natureza. A ti mesmo te impões infinitos desejos e temores. Então, quem obedece à natureza e não às vãs opiniões a si próprio, se basta em todos os casos. Com efeito, para o que é suficiente por natureza, toda aquisição é riqueza, mas, por comparação com o infinito dos desejos, até a maior riqueza é pobreza. Depois vem outras máximas. A quem não basta pouco, a quem não basta pouco, nada basta. Não deves corromper o bem presente com desejo daquilo que não tens. Antes deves considerar também que aquilo que agora possuis se encontrava no número dos teus desejos. Quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. A vida do insensato é ingrata, encontra-se em constante agitação e está sempre dirigida para o futuro. Recordemos que o futuro não é nosso, nem de todo não é nosso. Recordemos que o futuro não é nosso, nem de todo não nosso, para não termos de esperá-lo como se estivesse para chegar, nem nos desesperarmos como se em absoluto não estivesse para vir.
né? Então, em resumo, as máximas de Epicuro é que a gente deve aceitar a vida e não ficar desejando, desejando, desejando. Uma máxima dele dizia: vive ignorado. Uma outra máxima dizia: a serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. O justo é sumamente sereno, o injusto cheio de maior perturbação. De todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Toda amizade é desejável por si própria, mas inicia-se pela necessidade do que é útil. Não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos como de confiança na sua ajuda. Não é amigo quem sempre busca utilidade, nem quem jamais a relaciona com a amizade, porque um trafica para conseguir a recompensa pelo benefício, e o outro destrói a confiada esperança para o futuro. A natureza única para todos os seres não fez os homens nobres ou ignóbeis, mas sim as suas ações e as disposições de espírito. Devemos escolher um homem bom e tê-lo sempre diante dos olhos, para vivermos como se ele nos observasse e para fazermos tudo como se ele nos visse. Não é o jovem que se deve considerar feliz e invejável, mas ao ancião que viveu uma bela vida. O jovem, na flor da juventude, é instável e é arrastado em todas as direções pela fortuna. Pelo contrário, o velho ancorou na velhice como em um porto seguro, e os bens que antes esperou cheio de ansiedade e de dúvida, os possui agora cingidos com firme e agradecida lembrança. Recorda-te de que, ainda que sejas de natureza mortal e com limite finito de vida, te debruçaste mediante a investigação da natureza no que é infinito e eterno, e contemplaste o que é agora, será e sempre foi no tempo transcorrido. Deus, ou aí depois surge o chamado trilema de Epicuro, que diz o seguinte: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que do mesmo modo é contrário a Deus. Se nem quer e nem pode, é invejoso e impotente. Portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Né? Então, é uma obra interessante, os pensamentos de Epicuro, né? Lembrando que Epicuro, ele viveu a vida inteira, segundo se conta, ele viveu a vida inteira, né? Depois de uma certa idade, ele passou a viver só à base de pão e água, tá? E, né, mas por vontade própria isso. Ele se gabava de gastar menos de um asse por dia. Então a única maneira que ele tinha para fazer isso era vivendo à base de pão e água. E ele dizia, né, ele dizia, quando ele estava de aniversário, ele pedia para os amigos dele para enviar um pedaço de queijo, né, só para ele ter um banquete melhor. Então, quer dizer, ele não era pobre. Ele procurava viver dessa maneira, né, para mostrar para os discípulos dele que o verdadeiro prazer não está em você desejar, desejar, desejar cada vez mais coisas, e sim em você aceitar aquilo que você tem, em receber de bom grado aquilo que você ainda não tinha e, e em se saciar, né, com essa única vida que tu tem para viver, porque segundo Epicuro não existe vida após a morte, não existe além, não existe nada além dessa vida. Ou você aproveita essa da melhor maneira possível, ou você perdeu a sua única chance de existir. E para Epicuro, a melhor maneira de tu aproveitar essa vida é não desejando muitas coisas, né? Desejando poucas coisas, né? Apenas o básico para a tua sobrevivência e se alegrando com aquilo que a vida for dando para ti. Por isso é que ele vivia à base de pão e água, né? E nas melhores situações ele comia queijo. Mas ele não vivia na solidão, não se isolava. Pelo contrário, conta-se que ele comprou uma casa junto a um jardim. Essa casa, junto a esse jardim, ele ampliou um pouco ela para receber os amigos dele. E aí todos os dias ele conversava e dava risada naquele jardim junto dos amigos dele, sentados assim. E é interessante porque se conta que ele não conversava com os amigos dele como um filósofo em relação ao discípulo, apesar daqueles que ele chamava de amigos, na verdade, serem discípulos, né? Alunos, porque a palavra discípulo significa aluno, né? Apesar de eles serem alunos dele, ele os considerava como amigos. Apesar de eles serem discípulos dele,
ele os considerava amigos. Então, quando tu visse ele conversando com os discípulos dele, não pareceria um filósofo conversando com seus discípulos, e sim um amigo conversando com outros, filosofando assim no dia a dia. Enfim, tanto é que Epicuro ele morreu com mais de 70 anos de idade. E conta-se alguns que quando ele morreu, os amigos dele continuaram se reunindo na casa dele, né? E passaram a ser chamados de epicuristas, né? E valorizaram tanto, né, as ideias de Epicuro, que mesmo na época do Império Romano, muito tempo depois da morte de Epicuro, ainda havia pessoas epicuristas, né? Digno de nota também é que se conta que alguns epicuristas, né, praticavam alguma espécie de religiosidade oculta ali, que alguns rituais ocultistas só eram possíveis a epicuristas que tinham sido epicuristas durante muitos anos, mas não existe nenhuma prova sobre isso, né? O Epicuro ele defendia a ideia de uma vida aberta, de uma vida livre, de uma vida em que você não tenha que esconder nada. Então, certamente não havia nos epicuristas nada oculto que eles promovessem nenhum mistério, nenhum segredo, nenhuma religião de mistério lá dentro do epicurismo, né? Conta-se também que os estoicos eles não gostavam muito dos epicuristas porque os epicuristas eles eram mais passivos, né? E os estoicos eram mais ativos. E os estoicos eles defendiam ideias que muitas vezes só a plebe, ou melhor, só as camadas mais altas poderiam observar. Já os estoicos defendiam um estilo de vida que qualquer pessoa, pobre, rica, qualquer pessoa podia de fato cumprir e ser um verdadeiro um epicurista, não importa se fosse rico ou pobre. Digno de nota também, né, é que esse trilema de Epicuro, né, que eu li no final, ele é muito citado por ateus, inclusive, né? E se diz, inclusive, que esse trilema de Epicuro é um dos maiores mistérios do monoteísmo, né? Se diz que, por exemplo, religiões como o zoroastrismo, que acreditavam no dualismo teológico, ou seja, na existência de dois deuses, que o dualismo não teria problemas com esse trilema de Epicuro, né? Já o monoteísmo teria problemas com esse problema estabelecido por Epicuro, esse trilema estabelecido por Epicuro. Eu sinceramente não vejo tanto problema assim, exatamente pelo fato de que Epicuro, como eu já disse aqui, ele acreditava na existência dos deuses, né? Ele não era destituído de uma religiosidade, ele acreditava na existência dos deuses. Ele apenas questionava, como filósofo, a ação direta desses deuses em relação à humanidade. Então, na verdade, tu não tem um tratado, um lema, podemos assim dizer, um lema contra a crença nas divindades. Nesse trilema de Epicuro, tu tem sim apenas um questionamento feito por Epicuro em relação às ações dessas divindades com respeito aos seres humanos, porque uma das máximas de Epicuro é exatamente a ideia de que os deuses não atuam de maneira alguma em relação aos seres humanos. Ele acreditava na existência dos deuses, mas ele não acreditava que os deuses atuassem na vida humana. Então, na verdade, com esse trilema de Epicuro, ele não tinha como objetivo questionar a existência de Deus. Ele tinha como objetivo provar, sim, que Deus existe, mas que Deus está lá em cima e que ele não interfere na vida humana. Essa é a única coisa que o trilema de Epicuro prova, e esse era exatamente o objetivo do trilema de Epicuro. Então, aqueles que tomam o trilema de Epicuro, tiram ele do seu contexto e usam isso para dizer que Deus não existe, porque Deus não obedece algumas das ideias presentes no trilema de Epicuro, está cometendo o erro de tirar um texto fora do seu contexto, né? O trilema de Epicuro ele só pode ser lido à luz de toda a filosofia de Epicuro. De outra maneira, pode ser usado para qualquer outro objetivo, não apenas para defender que Deus não existe, mas também para defender que nenhum de nós existe, inclusive. Então, bom, fica aí então essa dica, né? Leiam essa obra, Os Pensamentos de Epicuro. Esse é um dos grandes filósofos que ainda merecem ser lidos, ser analisado, ser apreciado, porque a filosofia dele ainda vale muito a pena. Inclusive, segundo alguns estudiosos de Novo Testamento, algumas das ideias de Epicuro são citadas, inclusive, segundo alguns,
pelo apóstolo Paulo de forma indireta no Novo Testamento como algo digno de ser obedecido. Tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, né? Se inscreva, né? Deixe os seus comentários. Enfim, leia esse livro bastante. Um forte abraço e até mais.